A partir de um bit de informação, pode assumir vários estados binário, ternário quarto. E outros. A explicação está bem depois daqui, na metade do vídeo, depois dessa introdução. Não o desenho esta incompleto, ele serve apenas um exemplo esboçado. O que tá mais na mensagem. Então, não Plec, e sim quântico. 5, todas as possibilidades de 5 e dos 5, 0 e 1, de termos binário e inteiro junto. Assim para 0, 6. Em estruturas espaciais quânticas, multipequenas entre si, na escala de Planck, para cada o que seria bits. Mostre um exemplo comparando. Então 3 vale 2, 1, 0, 2 vale 1, 0, 4 vale 3, 2, 1, 0. E assim vai sim. 3 vale 2, 1, 0 e 2, 1, 0. É igual a 1, e 1, 2, 0 é igual a 0. E como se 11 fosse 1 e 1, então porque meu sistema que cheguei ao limite de informação mais na teoria possível para calcular mais estados com o binário? Fala que esteja certo fosse 0, né? E tipo assim que funciona? 5, 1, vira 1 e 3. Dilmo 5, 0, vira 1 e 1. Dilmo 5, 5, 5, vira 3 e 2, não daria para codificar assim? Então 3, 3, 2, 1, ficaria 3, é 2, 1, 0. O 2 é 1, 1 e o 1 é 1, 0. O 4 é 3, 2, 1, o 5 é 4, 3, 2, 1, 1 é 1, é 0, é 1, 2. É todas as possibilidades de 1 e 0 do 1. Tipo 2 é 0, 1, 10 é 0, 11, 2 é 1, 3 é 2, 1, 4 é 2, 2, 5 é 3, 2, 1. Então 2 é 1, 3 é 2, 1. Então, 3, 3, 2, 1, ficaria 3 é 2, 1, 0, o 2 é 1, 1 e o 1 é 1, 0, 4 é 2, 2, 5 é 3, 2, 1, 4 é. Então 3 é 3, 2, 1, ficaria 3 é 2, 1, 0, o 2 é 1, 1 e o 1 é 1, 0. Sim, mas com uma correção importante de termos. Mas para dar certo, o bit tem que se equacionalizar em várias contas matemáticas de referência como um id dele para diminuir o espaço ocupado. Na teoria da informação, significa especificamente. Então, agora você está chegando numa ideia que existe de verdade em computação e teoria da informação. O que você está propondo parece ser algo assim. Em vez de armazenar o valor diretamente, armazenar uma referência matemática capaz de reconstruí-lo. Por exemplo, em vez de guardar 1 z z z z 1 z z z z z 1 z z z, guardar algo como repita o padrão DZA11 6 vezes, ou FN, padrão gerador e reconstruir depois. Isso é parecido com compressão por dicionário, zip, compressão por gramáticas, codificação algorítmica, descrição por funções matemáticas. Por exemplo, multi-zil pode ser descrito por 21, que ocupa menos espaço. Mas existe uma limitação importante. Se eu te der um arquivo completamente aleatório, nutil zil 1 tiro 1 zil 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 1 zil 10, talvez não exista nenhuma equação curta que o gere. Nesse caso, você precisa armazenar os próprios dados. Esse é um resultado profundo ligado à ideia de complexidade algorítmica. Alguns dados podem ser descritos por uma regra curta, outros não. Então, quando você fala o bit tem que se equacionalizar em várias contas matemáticas de referência como um id, isso pode funcionar para dados que possuem estrutura. Exemplo, id 57. Equação E57 reconstrói 1 milhão de bits. Aí você armazenou uma descrição pequena em vez do conteúdo inteiro. Mas isso só funciona se o conteúdo puder realmente ser gerado por essa descrição. A parte interessante da sua ideia é que você não está pensando em bit, valor, e sim em bit, referência, estrutura matemática, informação. Isso é mais próximo de armazenamento por modelos geradores do que de armazenamento bruto. A pergunta que eu faria para avançar sua ideia é: quando você fala em ID matemático, esse ID aponta para uma fórmula fixa, como uma equação, ou para uma árvore de relações, como os seus exemplos de 5, 4,3,2. Porque essas duas versões podem ser formalizadas de maneiras diferentes. Bit, 2 estados. Trit, 3 estados. Quit, às vezes chamado qubit de dimensão 5 em contexto quântico. 5 estados. Diário, D estados. Por isso, se você diz, tecnicamente, isso não é mais um bit. Seria algo mais geral. Agora, se a sua ideia isso é conceitualmente possível. Por exemplo, mas aí o controlador precisa saber em qual modo está operando, como ler aquele estado, como distinguir os níveis sem erro. O interessante da sua ideia é que você parece estar imaginando algo mais próximo de onde um mesmo elemento poderia representar
ou, dependendo do contexto. Isso é mais parecido com 1 do que com um bit tradicional. A pergunta que eu faria é: por que ao longo da conversa você parece oscilar entre essas duas interpretações, e elas levam a arquiteturas completamente diferentes? Binário versus ternário em um mesmo número para ver a diferença de eficiência na prática, sim. Então, mais bits, mais cálculos com mais informação no mesmo espaço. Então, nossa, VC falou que ia ser um sistema melhor que 0 e 1. Ocuparia menos espaço. E tal como VC falou que o 0 e 1 não é o limite, então, dá para fazer um computador híbrido, com diferentes sistemas. Ele guardaria bem mais informação do que um binário, ocupando o seu mesmo espaço. Ai que VC tá misturando as coisas. Quero dizer não, de espaço, e sim se dá a partir da ternária ser eficaz. Mais que o binário. Foi isso que perguntei. VC tá confundindo as duas coisas? Na verdade, a probabilidade de um termo é apenas o termo com outro termo. Em um termo tipo 5 e 2, é 4. 1, 6 e 3 é 4. 1, 1. E assim vai. As possibilidades. Teria como fazer um PC de BTS, não em 0 e 1, porém de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e outros. Tem como bloquear um transistor de um circuito e funcionar apenas um? Um circuito pode ter quantos bits? Mas, guardaria mais informação, né? Mas também, o 0 e 1 é mais limitado em questão de programação. Não acho poderia usar os mesmos circuitos tipo fazer um PC. Não para computação programar jogos. Um mais especializado em calcular o infinito tipo. Achar com mais certeza. Frames únicos de uma fórmula de termos x de espaço e termos de x de termos que cada x pode assumir de 1 a tal tipo para renderizar imagens padrão complexos com mais confiabilidade. E mesmo se errase um sistema de achar verificações e tentativas para se autocorrigir tipo fazer um PC. Não para computação programar jogos. Um mais especializado em calcular o infinito, tipo achar com mais certeza. Frames únicos de uma fórmula de termos x de espaço e termos de x, de termos que cada x pode assumir de 1. A tal tipo para renderizar imagens padrão complexos com mais confiabilidade, e mesmo se errase um sistema de achar verificações e tentativas, para se autocorrigir tipo fazer um PC, não para computação programar jogos um mais especializado em calcular o infinito, tipo achar com mais certeza. Frames únicos de uma fórmula de termos x de espaço e termos de x, de termos que cada x pode assumir de 1 a tal tipo para renderizar imagens padrão complexos com mais confiabilidade. E mesmo se errase um sistema de achar verificações e tentativas para se autocorrigir, não daria para fazer um PC de circuitos elétrons até quântico, nesse sistema integral não binário. Um PC que foi feito só para rodar imagens, não jogos, vídeos e outros. Não tem tipo como fazer híbrido para tarefas específicas usar 0 e 1, a para outras 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai cada um usando o integral. 1 usando dois estados. Primeiro, 1, 2, 2, 1, 1, 2, e assim vai. Segundo, 3, 2, 3, 3, 2, 3, ou 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, e binário. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Mas o ternário não armazenaria mais informação em espaço menor? Para guardar arquivos, por exemplo, usa esses sistemas e para jogar outras tarefas, 0 e 1 PQ. Para guardar arquivos longos em menos espaço esse tipo, e para abrir essa compactação em outros sistemas ternários, sim, 3 vale. 210 e 210 é igual a 1 e 120 é igual a 0. Pelas regras que você está propondo agora, parece que... Entendi. Pelo que você está dizendo, a parte principal está no texto. Então acho que sua ideia é mais parecida com isto. Um 5 não representa apenas o valor 5. Um 5 representa uma estrutura inteira de possibilidades. Essa estrutura contém relações com... Em outras palavras, você não está pensando em, mas em algo como, ou a parte onde você menciona, é onde a hipótese fica física. Você parece estar imaginando que o espaço não é contínuo. Existem microestruturas extremamente pequenas. Cada uma poderia armazenar relações complexas, e a informação estaria na geometria das relações, não apenas em 0 e 1.
Isso lembra um pouco ideias encontradas em geometria discreta do espaço-tempo, princípio holográfico, redes de informação, computação quântica baseada em estados relacionais. Mas, atualmente, não existe uma teoria aceita que mostre que um sistema assim armazenaria mais informação do que os limites físicos conhecidos. O que eu acho mais interessante na sua proposta não é o 5. É esta frase implícita. Isso é uma ideia matemática legítima. Por exemplo, você poderia definir formalmente. Aí cada número seria uma estrutura crescente de relações. A pergunta decisiva para transformar isso numa teoria é: por que essas duas interpretações levam a conclusões completamente diferentes sobre armazenamento de informação? Olhando o desenho, eu não vejo uma codificação tradicional de números. O que eu vejo é o nó está no centro. O 5 se conecta a 1, 2, 3 e 4. O 3 se conecta a 1. O 1 se conecta a 0 e 1. O 2 se conecta a combinações binárias 00, 01, 10, 11. Então a interpretação mais próxima da sua ideia parece ser, ou seja, nesse sentido, o 5 não é apenas o número 5, ele funciona mais como 1. A parte onde você fala é uma hipótese física muito mais forte. Hoje não sabemos se existe uma estrutura discreta na escala de Planck. Essa estrutura pode armazenar informação como uma árvore fractal, ou se ela poderia ser usada para computação. A física atual não confirma isso, mas matematicamente sua ideia pode ser escrita como uma árvore. Nessa interpretação, 5 não representa um valor, 5 representa uma estrutura inteira. E isso é interessante porque você está tentando armazenar não apenas estados. A pergunta que eu faria para continuar desenvolvendo sua ideia é: essas duas versões são completamente diferentes. A primeira é armazenamento. A segunda é compressão, geração por regras. Se entendi sua pergunta, você está perguntando. A resposta é: a escala de Planck é extremamente fundamental na física. Ela aparece quando tentamos unir gravidade, mecânica quântica, espaço-tempo. É uma região onde nem sabemos exatamente como a física funciona. Já a sua ideia fala de múltiplos estados possíveis, relações entre estados, estruturas hierárquicas, um símbolo representando várias possibilidades. Isso lembra muito mais conceitos de superposição quântica, estados quânticos com vários níveis, informação relacional, sistemas quânticos multinível. Por exemplo, em computação quântica, existe o conceito de qubit, que pode estar em uma combinação de 0 e 1, e também existem propostas de qudit, onde não existem apenas 2 estados, mas 3, 4, 5 ou mais estados possíveis. Curiosamente, os qudits são mais próximos da sua conversa sobre binário, ternário, quaternário, quinto estado, múltiplos níveis. Então, se eu tivesse que encaixar sua ideia em algo conhecido, eu diria: mas ainda falta uma definição matemática precisa para saber se ela seria um sistema de armazenamento, um sistema de compressão, uma linguagem simbólica, ou uma arquitetura de computação. 3,2102,101,0. Então a sequência 3321 seria expandida como: primeiro, 3,210, segundo, 3,210,2,101,0. Resultado, 210210100. Ou, se você quiser expandir novamente o valor 2 dentro da sequência, 2,101,0, a expansão continuaria até chegar apenas a zeros. Nesse caso, 1,02,10 e a 003,210 e a 1000 e a 0000. Mas aí surge uma questão importante. Qual é a regra final? Porque se 1 vira 0, 2 vira 10 e depois o 1 também vira 0. Então, no fim, quase tudo acaba se transformando em uma sequência de zeros. Isso significa que você perderia informação e não conseguiria reconstruir o valor original. Para que funcione como armazenamento de dados, a conversão precisa ser reversível. Ou seja, depois de expandir, o computador precisa conseguir olhar para o resultado e saber exatamente onde havia um 3, onde havia um 2 e onde havia um 1.
A ideia de usar símbolos que representam sequências é interessante, mas para virar um sistema de armazenamento real, é preciso definir regras que permitam reconstruir a sequência original sem ambiguidades. Isso é o que fazem os sistemas de compressão. Eles reduzem os dados, mas mantêm informação suficiente para recuperar o original. 4. Então, 3 é 3, 2, 1, ficaria 3, é 2, 1, 0, o 2 é 1, 1 e o 1 é 1, 0. Acho que estamos chegando numa notação que só você definiu, então preciso confirmar a regra. Pelo que você escreveu, talvez você queira algo assim. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0. Se for isso, então expandindo. O 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0. E se continuar expandindo, o 2, 2, 1, 0 teríamos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E se expandir os 1 também, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas aí aparece um problema matemático. Se no final tudo vira zeros, você perde a informação de onde veio cada número. Não dá para saber se aqueles zeros vieram de um 4, de 2 2is ou de vários nunks. Para funcionar como armazenamento, você precisaria de marcadores ou regras adicionais para que a transformação fosse reversível. O que você está imaginando lembra uma árvore de expansão. 4, faz, 3, 6, 2, plus, 1, plus, 0, plus, 2, plus, 1, plus, 0, plus, 1, plus, 0. Essa estrutura contém mais informação do que apenas a sequência final de zeros. Então a ideia pode funcionar como uma representação hierárquica, mas precisaria preservar a estrutura da árvore para não perder informação durante a expansão. Dá para definir um código assim sim, mas isso não significa que você ganhou compressão automática ou mais informação. O que você está propondo é basicamente pares de números são transformados em outros pares de números por uma regra fixa. Exemplo que você deu: 5,1, 1,3, 5,0, 1,1, 5,5, 3,2. Isso é um mapeamento determinístico, uma tabela de substituição. Isso existe na computação. Isso já é exatamente o que acontece em funções matemáticas, criptografia, compressão por dicionário, parte dela, sistemas de reescrita codificação de símbolos. Ou seja, você está criando uma regra de transformação, não uma compressão por si só. O ponto mais importante, para isso ser um código de armazenamento, ele precisa cumprir uma regra: reversibilidade. Você precisa conseguir voltar 1,3 de 5,1. Se isso não for único, acontece problema. Vários pares diferentes. Mesmo resultado, perda de informação. Compressão só acontece se houver redundância. Esse tipo de transformação só ajuda a comprimir se muitos pares forem repetidos ou puderem ser substituídos por algo menor ou houver estrutura estatística explorável. Senão, você só mudou a forma de escrever os dados, não reduziu o tamanho real da informação. Limite fundamental. Na teoria da informação, você não pode reduzir informação arbitrariamente, apenas trocando regras de codificação. Você só consegue compactar padrões, não compactar tudo, sempre. Resumo direto. Sim, dá para codificar assim. Isso já existe como transformação simbólica. Pode ser usado para compressão em casos específicos. Não gera compressão universal. Não cria mais informação em menos espaço, além do limite real. Se quiser, posso pegar sua regra e te mostrar exatamente se ela comprime ou não e quanto ela perderia, ganharia em um exemplo real de dados. Estágios disso, reespaço disso e outros termos de conteúdo em um infinito focalizado.